Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com José Novares. Grato demais pela generosidade do seu apoio. Esteja você em quaisquer lugares desse imenso mundão de nosso Deus. Dia de pesadelo para a Ucrânia, gente. Pois é. Ataques, ataques, ataques. Inúmeros, né? Muitos, né? As posições ucranianas, a infraestrutura militar ucraniana, né? Estamos falando, por exemplo, de mísseis que chegaram em Odessa e também em Chernomorsk e também em Borovadia, né, que fica na região de Kharkiv. Né? Essas áreas aí eram importantes, né, porque tinha esses ataques a essas regiões foram importantes porque no local havia peças de artilharia, havia armas da OTAN, havia também um pessoal, né, que estava ali destinado, inclusive, para não somente para operacionalizar essas armas, como também para guardá-las, tá? Houve em Chernomorsk, né, que é uma região portuária importantíssima, com uma infraestrutura bastante relevante, né? A própria Ucrânia confirma esses ataques nessa região portuária de Chernomorsk, né? Sabe-se que tivemos explosões ali na área logística, né, onde vinha chegando nos últimos dias, né, o tempo inteiro, muitas cargas, né, das Forças Armadas da Ucrânia, que efetivos da Ucrânia também dizem que efetivos da OTAN, neste caso mercenários, além de muitas e muitas armas cedidas para a Ucrânia pela OTAN, tá? Em Odessa, locais com lançadores de mísseis também foram atingidos, porque foi mais de um local. Nesses locais também havia efetivos ucranianos, tá? As Forças Armadas da Rússia conseguiram também desferir ataques poderosos, neste caso mais na madrugada, nas regiões de Zitomir, né? Chernihiv e também em Sumi, tá? Portanto, durante quase todo o dia, desde a madrugada, a Rússia vem atacando a Ucrânia em várias das suas posições. Houve também ataques um pouco mais tarde, neste caso, né? Já no final da manhã, começo da tarde, ataques poderosos na região de Kharkiv, inclusive na direção de Borovadia e Kupiansk. Kupiansk é interessante, porque é uma frente que a Rússia vem utilizando para estrangular as forças armadas da Ucrânia. José Novales, por que a Rússia não conquista de vez Kupiansk? Por que é tão difícil assim? De fato é muito difícil, mas para a Rússia é até mais importante desgastar, né, saturar as forças armadas da Ucrânia, até porque com esta prática a Rússia consegue, né, eliminar efetivos ucranianos, além de muitas armas sofisticadas da OTAN, tá? Então foram, portanto, ataques muito poderosos nessas localidades aí, tá? Agora, houve um ataque, gente, que assim, um tanto quanto inesperado, porque a Rússia estava com dificuldade para localizar, né, onde ficava, né, o principal quartel-general, né, o local, né, onde se agrupava, onde ficava presente ali, né, a brigada presidencial da Guarda Nacional da Ucrânia. Do que você está falando, meu amigo José Novares? Eu estou falando de uma brigada importantíssima, tá? Essa brigada presidencial trata-se da elite das Forças Armadas da Ucrânia, tá? Essa brigada não responde ao general Alexander Sirski, o que é lamentável, porque ela é muito bem treinada, vou explicar por quê. É uma brigada que responde diretamente ao Zelensky, gente. O Zelensky tem ali uma espécie de comandante dessa brigada que responde a ele e ele determina o que essa brigada tem de fazer. É realmente algo impressionante, né? No momento em que a Ucrânia precisa muito de pessoal, o presidente da Ucrânia tem essa brigada e resolve comandá-la, né? Por que isso é importante para a Rússia? Porque enquanto o Zelensky fica comandando essa brigada, né, ela poderia ser muito mais útil para o Syrskyi, por exemplo. Por quê? Porque se trata, né, os seus efetivos, né, o seu efetivo, na verdade, é composto pelo que há de melhor nas Forças Armadas da Ucrânia. Os melhores soldados ucranianos estão presentes nessa primeira brigada, essa brigada presidencial do Zelensky. Então, grande parte dos melhores soldados ucranianos já foi eliminado completamente ali do fronte, tá? O que resta? Dos que restam, né, os principais, os mais importantes estão nessa primeira brigada da Guarda Nacional ucraniana. Pois bem, ela foi atacada, a Rússia conseguiu encontrar o seu local, né, local onde ela ficava presente, e houve mísseis e mísseis chegaram lá para destruí-la. Onde foi que ela estava presente? Em Mykolaiv, tá? Em Mykolaiv, tá? Onde estava presente essa brigada aí, e houve ali, para você ter uma ideia, né, neste local havia um campo de treino, tá? Quartéis, não é quartel, quartéis, né? Chalés de lideranças, hangares com equipamentos e armazéns com muitas munições. Tudo isso, tá, foi atacado pela Federação da Rússia. Havia também ali
né, um local ali de armazenamento de petróleo. Tudo isso foi atacado pela Rússia com mísseis que chegaram e simplesmente, né, geraram explosões gigantescas que a Ucrânia demorou para eliminar, né? Dizem que algumas chamas estão presentes até agora no local, tá? Também houve ataque ali em Boryspil, né, no aeródromo de Boryspil, que fica na região de Kiev. Também foi bastante importante esse ataque, porque também gerou ali explosões. E também houve um ataque na região de Vassilikov, né, também em um aeródromo que ficava em Vassilikov, tá? Neste local, em Vassilikov, havia caças MiG-29 das Forças Armadas da Ucrânia, tá? Além de aeronaves de treinamento tchecas L-39 Albatros, né? Em teoria, tudo isso aí foi destruído. Outras instalações importantes também foram atingidas em Kiev, foram atingidas também em outros locais da Ucrânia, como por exemplo, dizem, esse ataque não está confirmado, mas também teria acontecido um ataque, outro ataque em Starokonstantinov, tá? Onde há aquele aeródromo que já foi muito destruído pela Rússia, mas a Rússia continua a atacá-lo, tá? É muito importante, né, o ataque a essa primeira brigada operacional presidencial da Guarda Nacional da Ucrânia. Foi ela a responsável, em março, por uma tentativa de incursão ao território russo, tá? Em Belgorod. Naquela ocasião, a Rússia conseguiu simplesmente evitar esse ataque ao seu território, eliminando 580 militares ucranianos, muitos desses foram mortos, além de 19 tanques cedidos à OTAN, à Ucrânia, né, que foi direcionada para esta brigada, e também 21 veículos blindados, né, inclusive 11 veículos de combate da infantaria norte-americano Bradley, tudo isso destruído naquela ocasião. Então a Rússia estava procurando essa brigada presidencial aí, a elite da elite dos soldados ucranianos conseguiu encontrar e a destruiu, tá? É realmente algo muito importante, né? Assim como todos esses ataques, né? Também houve ali uma descrição importante recentemente sobre o que a bomba FAB está fazendo no front, né? As bombas FAB estão fazendo realmente uma destruição bastante importante ali dos objetivos de Kiev, tá? A bomba FAB 3000, que a partir de junho teve ali o seu uso pelas Forças Armadas da Rússia, tá? Essa bomba é importante, ela é ajustável, como você sabe, né? Ela está causando um dano enorme, gigantesco à Ucrânia, tá? Elas são frequentemente utilizadas, sobretudo em Kharkov, né? Justamente no local onde a Ucrânia tem os seus melhores soldados, as suas melhores reservas, né? Grande parte das suas reservas são enviadas para Kharkov. Também é o local onde há muitos mercenários, tá? Ucranianos, né? Nessa região aí. Ucranianos não, né? Mercenários da OTAN, né? Não há mercenários ucranianos, há mercenários da OTAN, tá? Eu quero registrar aqui a presença da Dulcineia, que já chegou e já está partindo aqui para a caminha dela, perdão pela indelicadeza aí da Dulcineia e indelicadeza minha também de relatar aqui a presença da Dulcineia. Desculpe-me por esta enorme, gigantesca indelicadeza, fechando parênteses e voltando aqui, portanto, a nossa conversa, tá? Para você ter uma ideia, o poder destrutivo da bomba FAB é tamanho, gente, é tão gigantesco que mesmo que o impacto tenha ocorrido ali, né, alguma distância, né, do alvo específico, né, o impacto da explosão pode ser fatal, tá? Fatal para todos os seres vivos. Não é só ser humano, não. Para todos os seres vivos num raio, né, de mais de 1 quilômetro. Então a bomba FAB caiu no local, num raio de mais de 1 quilômetro. Tudo que respira, né, deixa de existir. É inacreditável o poder destrutivo dessa bomba FAB. No raio de 1 quilômetro, todo tipo de vida é eliminado da face da Terra. O que torna as bombas planadoras ainda mais perigosas para o inimigo ucraniano, inimigo dos russos no caso, né? O que torna ainda mais perigoso é o fato de que essas munições elas podem ser lançadas fora da área de cobertura da defesa aérea dos inimigos da Rússia, tá? Então realmente o que está fazendo toda a diferença no fronte hoje são as bombas FABs. Repare, entendam, a grande potência nuclear do mundo, a maior de todas, aquela que tem mais ogivas, né? Neste momento também é aquele país que tem mais armas tradicionais eficientes, que é a Rússia, tá? Então esses ataques têm sido com muita precisão, têm destruído bastante pessoal das Forças Armadas da Ucrânia, tem gerado um pânico não somente nos soldados ucranianos, como também nos mercenários. Muitos soldados ucranianos, quando vão para os hospitais, né,
amputados ou com problema psicológico grave, né, eles relatam a chegada de bombas FABs, né, inclusive num hospital da Ucrânia, alguém que estava ali internado, né, ao se deparar com uma enfermeira, achou que era uma bomba FAB, gente, começou a gritar achando que ele morreria. Então a situação é grave e a Ucrânia está perdendo também, ninguém está falando nisso, né, mas a Ucrânia está perdendo muitos soldados por problemas mentais, né, muitos estão sendo eliminados do fronte em virtude da saturação, do desgaste, da demora que a Ucrânia, enfim, praticou ali para fazer a rotação de alguns deles, né? Alguns deles ainda estão, desde o começo da operação militar especial, combatendo no fronte, né? Então, o que se sabe é que há muitos soldados ucranianos com problemas mentais, né? E há também um relato de que talvez alguns não estejam propriamente com problema mental, né? Estejam disfarçando justamente para sair ali do fronte. Ocorre que aquilo que eles estão fazendo, que esses soldados estão fazendo para sair do fronte, mostra que de certa forma talvez esteja um pouco louco também, né? Como tentar beijar o companheiro, né? Tentar beijar o oficial, enfim, essas coisas daí para pior, né? O que está acontecendo hoje no fronte ucraniano, tá? Muito disso é em virtude da chamada bomba FAB, que talvez seja uma dessas armas que a Rússia esteve aí preparando para a OTAN. Como a Rússia percebeu que a OTAN já estava entrando em território ucraniano, resolveu utilizar, por que não, a bomba FAB 3000. E por que a Rússia resolveu utilizar-se da bomba FAB 3000, né, se poderia perfeitamente guardar essa arma para um provável confronto contra a OTAN, né, um provável confronto direto contra a OTAN? Meu palpite? Bem, a Rússia está a utilizar, a partir de junho, quase que todos os dias, a bomba FAB contra tropas ucranianas, contra efetivos ucranianos e até mesmo contra efetivos de mercenários da OTAN, porque a Rússia pode estar preparando uma nova bombinha, digamos assim, para a OTAN, né? Essa bombinha, né, pode ser tem outras, tá? Tem outras aí sendo preparadas, mas essa bombinha especial que a Rússia estaria preparando para a OTAN, trata-se da bomba FAB 9 toneladas, gente. 9 toneladas. Veja só. Entenda. Como é que vai planar um negócio desse? Como é que vai fazer uma bomba dessa ser planadora, né? Este é o desafio das Forças Armadas da Rússia. Muitos dizem que já conseguiu, né? Então veja, eu relatei para vocês agora há pouco que a bomba FAB 3000, ela consegue destruir tudo, né? Tudo ali no raio de mais de 1 quilômetro, né? Tudo que respira, todo tipo de vida é eliminado do fronte num raio de mais de 1 quilômetro. A bomba FAB 3000, agora imaginemos que pode fazer uma bomba FAB 9 toneladas, né? Pode ser que esta seja a arma convencional, né, que é o que há de mais moderno em termos de bombas, né, convencionais. Pode ser que essa bomba esteja sendo preparada para a OTAN, né? Então foi, portanto, um dia importante para as Forças Armadas da Rússia, com inúmeros objetivos muito bem alcançados, né? Relatar também, né, que a Ucrânia tem feito ataques importantes, né, neste caso contra alvos civis, importante para eles, ucranianos, né, que acham importante atacar a população, né? Está fazendo bastante ataque, está conseguindo aí eliminar a vida de muitos civis, muitas pessoas inocentes, desde crianças a idosos, todo tipo de gente segue a ser eliminado por alguns ataques da Ucrânia, esses ataques que passam, evidentemente, pela defesa aérea do país que tem a melhor defesa aérea do mundo, né? Mas não tem como, sempre vai passar um míssil, sempre vai passar um drone, tá? Então a Ucrânia tem atingido aí, portanto, objetivos civis, ATACMS, esses mísseis que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia. A Ucrânia está jogando um monte deles, né? Lá na Crimeia, muitos e muitos. E o que se fala é que os Estados Unidos, né, depois de muita resistência, parece que pode chegar à Ucrânia e exigir que a Ucrânia pare com essa história de utilizar-se os atacames contra a Crimeia. Claro, é uma hipocrisia, né? Porque se cede o míssil para a Ucrânia, evidentemente que a Ucrânia vai utilizar esse míssil, né? Mas por que os Estados Unidos poderia estar neste momento, né, repensando aí o uso dos atacames pela Ucrânia para atingir objetivos civis? Eleição, né? Eleição nos Estados Unidos, né, pode ficar feio, pode ficar complicado,
porque os crimes ucranianos estão sendo revelados em vários portais, inclusive lá nos Estados Unidos, né? Então pode ser que seja isso aí também. Ou pode ser algum outro temor dos americanos em relação a esse estrago que a Ucrânia está a fazer contra a população civil na Crimeia, tá? Deixando claro, grande parte desses ataques, eles são praticamente ali, assim, evitados, repelidos pelas forças de defesa da Rússia na região. Mas ainda assim, como sempre passa um míssil ou um drone, né? Como eu já falei aqui neste vídeo, tá? De qualquer maneira, a Rússia segue dando um tapa na cara da OTAN, um tapa na cara desse nazifascista Estado ucraniano, segue a controlar completamente todos os acontecimentos do fronte, segue a derrotar, né, a Ucrânia diariamente e também a OTAN diariamente no território ucraniano. Tá bom, meus amigos? Forte abraço a vocês que estão em vários lugares do mundo aí. Meu abraço terno aos meus irmãos africanos, minhas irmãs africanos e africanas, os meus irmãos e irmãs europeus e europeias, meus irmãos e irmãs na Ásia, também na América Latina, no Brasil, aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, a cidade que eu tanto amo. Tá bom, gente? É isso.